alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja assistindo esta gravação. Professor Igor na área, né? Hoje estou aqui no colégio, vim dar uma aula de sociologia para vocês, ok? Se vocês olharem o módulo 5 da apostila de sociologia de vocês vão se deparar com o seguinte tema: liberalismo, socialismo e revolução. Ok? Eu vou ajustar a câmera aqui, para ficar melhor. É preciso entender, né? Acho que a câmera já ficou melhor. É preciso entender que toda vez que eu falo na palavra revolução, eu estou falando em um rompimento com alguma coisa vigente, né? Se nós olharmos, a palavra ela está ligada à mudança. Na sociologia do segundo ano, nós estamos estudando mudanças, nós estamos estudando políticas, né? E a gente pode entender então que revolução, ao se tratar de política, ela é um movimento que vai se opor ao governo, ela vai propor mudanças na forma social e ela vai mudar radicalmente o caminhar da sociedade, né? Então, uma sociedade que ela passa por uma revolução, ela vai estar passando por uma mudança total, né? Seja na sua forma de pensar, seja no seu ideal político, seja na sua forma econômica. Tudo bem? Talvez as revoluções mais famosas que nós vamos ter no mundo, né, sem sombra de dúvidas, é a Revolução Francesa e a Revolução Russa. A Revolução Francesa como marco da sociedade, a mudança de um sistema, né, onde o iluminismo chega no seu ápice, o conhecimento chega no seu ápice, e a Revolução Russa, que derruba o czarismo e traz aí um governo social, um governo comunista. Tudo bem? Não estamos aqui para criticar, para defender o regime A ou defender o regime B. Eu, como professor de sociologia, professor de história também, eu não posso jamais dizer que regime capitalista está certo, regime socialista está certo. Estou aqui para explicar para vocês o que realmente aconteceu. Tudo bem? Estou aqui com uma colinha no notebook para que a gente possa organizar a distribuição da nossa aula. Então, o que vai acontecer? As revoluções, elas são caracterizadas pelo agrupamento de pessoas, ou seja, pela mobilização de pessoas, né? Nós temos uma liderança nas revoluções. Nós temos pessoas como cabeças pensantes nas revoluções? Temos. Toda revolução vai ter um líder? Vai. Mas a revolução sem uma massa da população, ela é falha. Porque a revolução, ela acontece justamente porque, de uma certa maneira, grande maioria da população está contra o regime que está acontecendo. Então, se eu não tenho a população ao meu lado, se eu não tenho pessoas ao meu lado, não tem motivo para a revolução, né? Então, embora nós tenhamos pessoas liderando, essas pessoas, sem os seus liderados, não teriam sucesso. Então, na Revolução Francesa, nós vamos ter líderes, sim, mas se não é a população pegar a causa, defender a causa e lutar por ela, talvez o sucesso não tenha sido, talvez o sucesso não seria o mesmo que foi. Se a população russa
elas não fossem contempladas com o pensamento da revolução, e elas não pegassem a ideia, não vivessem a ideia, talvez nós não tivéssemos o sucesso que teve. E sucesso eu estou falando não em benfeitorias, tudo bem? Não estou falando que foi uma benfeitoria total, que não teve erros, que não teve defeitos, não. O sucesso de uma revolução, estou falando na conquista do poder, tudo bem? Então uma revolução, ela obtém sucesso, ela é bem sucedida quando o objetivo do início é atingido. Então, o objetivo era tomar o poder, tomou o poder, foi bem sucedida. Se ela foi benéfica, aí é outra coisa, um assunto talvez para uma próxima aula, tudo bem? Então as revoluções, pessoal, elas acontecem porque uma grande parte da população, ela acredita que mudanças vão ocorrer. Então, geralmente uma revolução, ela tem alguns ideais, ela tem alguns focos, né? O foco de transformação muitas vezes é na área trabalhista, é por direito do povo trabalhador, é o direito para o que nós chamamos de minoria. Todo pensamento revolucionário é o pensamento de alcançar pessoas da suposta minoria. E eu alcançando pessoas da suposta minoria, eu vou ter sucesso. Por quê, pessoal? Porque se nós olharmos, né, a minoria sempre é maioria. Como assim, professor? Hoje nós temos uma quantidade de pessoas em situação de pobreza um pouco maior do que nós temos em situação de riqueza. Então, se eu vou fazer uma revolução, eu vou ter maior sucesso se as pessoas que precisam de uma área financeira melhor estiverem ao meu lado. Então, as revoluções, elas buscam isso, direitos sociais para a minoria, né? Falando da Revolução Francesa, o lema foi liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, nós já entendemos o que é. Igualdade, isso é uma coisa que desde que o mundo é mundo as pessoas buscam, né? As revoluções, elas buscam algo a pensar que todos sejam vistos de forma igual, todos tenham os mesmos direitos. Então, as revoluções, elas buscam isso, e obviamente também muitas revoluções vão buscar reivindicações trabalhistas, direitos, melhorias nas condições de trabalho. Tudo bem? Acho que eu estou conseguindo ser claro, né? Não sei como é que vai estar a questão do som, até coloquei esse microfone aqui para melhorar, né? Mas a gente vai ter o que nós chamamos de revoluções burguesas. E a Revolução Francesa, ela pode ser considerada burguesa, por quê? Porque ela vai estabelecer o Estado liberal. O Estado liberal, é importante eu dizer, pessoal, que esse liberalismo está focado na economia, né? O liberalismo econômico também, ele está focado na igualdade jurídica, né? E isso a Revolução Francesa traz para as constituições, inclusive a brasileira, no artigo 5º, vai dizer que todos nós somos iguais perante a lei, né? Vai tratar ali sobre isso, mas ela vai ainda ter defeitos nas desigualdades sociais e no capital e o trabalho. Então, se a gente olha a Revolução Francesa, ela ajudou em muita coisa? Sim, mas, por exemplo, a classe social, a desigualdade social, ela ainda vai ocorrer, né?
Então, o que vai acontecer? A gente teve o desenvolvimento das forças produtivas, nós tivemos, né? Mas nós tivemos a exclusão da mão de obra. Como assim, professor? Enquanto eu tenho essa pregação de dinheiro, onde a liberdade econômica para que o rico pudesse desenvolver mais ocorreu, ao mesmo tempo a mão de obra, né, a pessoa mais humilde, ela continuou passando pela desigualdade, né? Então nós vamos ter essa revolução com os seus efeitos. Ela pensou na população, obviamente, mas quem teve maior sucesso, quem teve uma conquista maior, foram os burgueses, foram os comerciantes. Professor, isso é errado, isso é certo? Nós não estamos aqui talvez para dizer se foi certo ou errado, mas para mudar a nossa visão, que precisamos valorizar sim o trabalhador, precisamos buscar igualdade de direitos sim para o trabalhador. Tudo bem? Então a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, vamos chamar assim, ela foca nisso, ela foca na questão do trabalhador ainda ter a sua desigualdade. Além disso, nós tivemos a Revolução Socialista. E Revolução Socialista, ela vai ser uma alternativa. Muitas pessoas colocam que ela se opõe. Não, ela vai ser uma alternativa ao modelo capitalista. É óbvio que cada um vai defender o seu lado, né? O socialismo vai defender o lado dele, o capitalismo vai defender o lado dele. Nós tivemos a Guerra Fria, né, que foi a evidência disso, mas o socialismo, a Revolução Socialista, ela surge como uma alternativa ao capitalismo, não só ao modelo econômico, mas o modelo social que o capitalismo ele nos traz. Então nós vivemos o capitalismo na Inglaterra, nós vivemos o capitalismo nos Estados Unidos, nós vivemos o capitalismo em boa parte da Europa, mas a Rússia, vamos dizer assim, né, a China, elas vêm para mostrar, olha, há uma alternativa, né? Então, característica da economia é a planificação da economia. Isso é algo que já está definido. Outra coisa é uma ditadura do proletariado. Como assim, professor? É uma dominação do proletariado, dos trabalhadores. São os trabalhadores que vão mandar, são os trabalhadores que vão ali dirigir o Estado socialista. Então não é só o trabalho que é importante, mas o trabalhador passa a ser importante também. Outra coisa, abolição da propriedade capitalista, né? Então eles vão tirar aquilo que é do todo e colocar, ou melhor, tirar aquilo que é do micro e colocar no macro. Todos têm os mesmos direitos, todos têm que ser alcançados dentro da sua própria perspectiva, todos têm que ser respeitados, não somente o senhor, do capital, mas o trabalhador também. Outra coisa que o socialismo ele vai propor, as revoluções socialistas vão propor, é a internacionalização. Né? Então ele vai propor, por exemplo, que esse modelo econômico ele saia da sua fronteira e ele vá para outros países, né? A Guerra Fria vai ser evidência disso. Alguns países da América Latina vão passar por revoluções militares, né? Ou por ditaduras militares, entenda da maneira que achar melhor e correto, né? Uns vão chamar de ditadura, outros vão chamar de revolução, mas eles vão passar por esse governo militar justamente por medo de uma ameaça socialista. Então a gente vai ter uma briga do capitalismo
E a gente vai ter uma briga do socialismo, né? Eles conseguem chegar em Cuba, o socialismo, e com medo, os Estados Unidos com medo que essa revolução se espalhe por toda a América, vai financiar. Então a gente vai ter sim uma briga ideológica, a gente vai ter sim cada um querendo colocar a sua visão, colocar o seu eu, né? Então o socialismo ele vai propor uma democracia participativa, com uma participação popular, né? Busca uma participação direta da população, né? É óbvio que nós não vamos ter isso no modelo soviético, né? O socialismo defende a participação popular, mas o modelo soviético era mais ou menos assim: a centralização do poder começa com Lenin, passa por Stalin, que é o ápice do socialismo soviético, né? Ele vai criar empresas estatais, ou seja, o Estado manda em tudo, o Estado controla a distribuição, o Estado controla a distribuição dos bens, a distribuição da produção da riqueza, só que isso vai ter problemas. Por quê? Porque nós vamos encontrar resistências, porque se eu tenho a centralização do poder, eu fujo do ideal socialista. Se eu tenho a centralização do poder na mão de uma pessoa, eu fujo da essência que o próprio Karl Marx falou, né? Que é o defensor, que é a pessoa que eles vão ter como mentor. O próprio Karl Marx ele foge disso, ele vai dizer a ditadura do proletariado e não de uma pessoa. Então ele vai ter problemas na divisão da riqueza, na divisão das estatais, e o modelo soviético vai ter críticas, né? Então, espero que vocês estejam entendendo a diferença da Revolução Burguesa, que a francesa foi a grande, né? Tivemos as revoluções industriais também, mas essa revolução no sentido de mudança do meio de produção, do meio de criação. E recentemente, né, nós ainda temos revoluções, né? Em Portugal, em 1974, nós tivemos a Revolução dos Cravos, né, que vai derrubar a ditadura chamada ditadura salazarista e vai trazer um regime liberal novamente. Então, até hoje nós temos revoluções. O que buscam essas revoluções? Justamente mudanças na maneira de pensar. Tudo bem, queridos? Eu espero que essa explicação de pouco mais de 17 minutos ajude vocês a fazer os exercícios do módulo 5, tá? Qualquer dúvida, por favor, estou na agenda aqui de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.